Oi, gente, nesse segundo episódio da nossa série Soul Border, a série, primeira coisa que é importante dizer é que nós não somos o nosso diagnóstico. Isso as minhas psicólogas sempre me deixaram muito claro. Aí você vai perguntar, Ana, quantas psicólogas você tem? Você é tão doida assim? Não, não é que eu tenho várias. É que eu fiz durante 16, 17 anos mais ou menos, terapia com várias linhas de psicologia. Né? Então eu fiz durante um tempo com uma pessoa que trabalhava na linha do Jung, né? Jungiana, depois transpessoal, psicanálise e cognitiva comportamental sistêmica. Então tem várias linhas de trabalho psicanalítico, ou melhor, psicanalítico não, de terapia psicológica, ok? Então, uma coisa que é importante também a gente diferenciar, o que é um psiquiatra, o que é um psicólogo e o que é um terapeuta. É uma boa pergunta, não é mesmo? Qual é a diferença entre eles? O que eles podem, o que eles não podem, quais são as regulamentações legais dos trabalhos deles? Isso é importante você saber. Um psicólogo é formado em faculdade de psicologia, ele estuda aproximadamente 5 anos, eles estudam inclusive anatomia, a estrutura física humana. Então eles têm um conhecimento inclusive de farmacologia, eles vão a fundo nesse conhecimento físico para poder lidar com os pacientes de uma forma a entender também como indicá-los para o médico. Então, o psicólogo ele vai ver toda a tua parte psicológica, emocional, mental, psíquica, e a partir do teu comportamento e dos teus sintomas comportamentais, ele vai poder te dizer, ele não vai poder te medicar, porque ele não é médico, ele não medica, mas ele vai poder dizer, olha, talvez seja indicado que você procure um psiquiatra, você está com muita ansiedade, talvez alguma medicação possa te ajudar, ou você está deprimido, você pode estar deprimido, você precisa averiguar, porque ele também não diagnostica. Quem diagnostica é o médico, entende? Porque o diagnóstico precisa de cura, precisa de tratamento, e o psicólogo não pode nem diagnosticar, nem medicar, mas ele pode indicar caminhos, ele pode te ajudar a perceber se você está mais melancólico, mais ansioso, mais depressivo, como está o seu humor, e aí de repente fazer uma indicação para você ir a um médico. Né? A pessoa chega lá com algum problema, por exemplo, eu tô com um problema para fazer xixi, ou eu tô com um problema de insônia. Então ele vai poder te dizer, por ter estudado profundamente a parte fisiológica também, ele vai poder te indicar. Olha, de repente seja legal você ver um urologista, você ver uma pessoa que cuida dessa parte da medicação para dormir, enfim, ou de um tratamento para insônia, uma clínica que veja a questão do sono, ou um neurologista. Certo? Então o psicólogo essencialmente vai cuidar de você na parte emocional e psicológica. Mas como ele estuda a fundo questões também fisiológicas e bioquímicas, ele pode indicar, ele pode te encaminhar para um médico. Ok? Esse é o psicólogo que faz faculdade de psicologia. Além de 5 anos, ele também faz como é que a gente chama? Residência, ele faz um estágio. Ele cuida de pessoas por um tempo, ele é avaliado por um tempo. O médico também, o médico faz mais de 5 anos, às vezes, de faculdade, faz especialização e ainda faz residência por muitos anos. Então, às vezes, leva 10, 11 anos para um médico ficar pronto. Um bom médico, realmente, que se especializa, que estuda muito e que faz uma boa residência, ele leva muitos anos para ser um bom médico. Exige muito estudo. E o médico é quem medica. O médico é quem medica. Especificamente agora, como a gente está falando de border, como a gente está falando de questões de transtornos ou de humor, ou de transtornos de personalidade, que eu vou diferenciar já para vocês também, porque existe diferença entre transtorno de humor e transtorno de personalidade, os médicos medicam. Mas especificamente quem cuida do cérebro e da mente é quem? O neurologista e o psiquiatra. Tá? No caso de pessoas mais idosas, existem os geriatras, que também têm uma formação para cuidar de alguns casos quando existe alguma depressão leve, algum processo de ansiedade leve, algum processo de insônia leve nos idosos. Eu sei porque eu tenho uma mãe idosa e o geriatra dela é muito bom. Muito bom. Tá? Então, isso faz parte também. Então, os médicos medicam. Só que um bom médico também vai olhar para o paciente, vai perguntar como o paciente está, vai fazer uma boa anamnese. Anamnese significa o estudo do caso. Ele vai compreender as origens, o que aconteceu, onde é que se originou, quando foi que aconteceu, aconteceu algum trauma, aconteceu algum episódio que desencadeou ansiedade, etc. Ele não vai simplesmente jogar o medicamento, jogar uma receita para você e pronto. Um bom médico vai conversar com você, vai olhar para você. Não significa que ele vai ser necessariamente um psicólogo, que vai ficar 1 hora conversando.
né, 1h30 conversando, mas um bom médico conversa, olha para o paciente, procura saber bem do paciente, ter uma boa anamnese, um bom estudo de caso para poder medicar corretamente e pedir os exames corretos também para medicar corretamente, tá certo? E o que é um terapeuta? Terapeutas, nós temos duas linhas básicas a princípio, que é quem faz TO, terapia ocupacional, que é uma pessoa que vai cuidar de pessoas que precisam de cuidados. Um terapeuta ocupacional, ele pode trabalhar numa clínica psiquiátrica, ele pode trabalhar como assessor de algum tipo de médico, ele pode trabalhar numa clínica de fisioterapia, dando atenção às pessoas. Ele vai gerar conteúdos, ele vai gerar atividades de terapia ocupacional para deixar as pessoas ocupadas, para exercitar e para estimular os pacientes. Por exemplo, pessoas idosas em clínicas multidisciplinares que trabalham várias áreas do ser, tem TOs, que fazem atividades cognitivas, atividades para interação social, atividades para autoconhecimento, atividades de grupo, etc, etc, etc. Os terapeutas ocupacionais geralmente têm esses cargos. Eles trabalham em vários tipos de clínicas, em vários tipos de multidisciplinaridade, exatamente por isso, porque eles podem atuar em várias frentes e também podem atuar com crianças, podem atuar ao lado de psicólogos, atuar em clínicas, enfim, esse é o terapeuta ocupacional. E temos também os terapeutas holísticos ou parapsicólogos, que trabalham áreas da psique humana também, e terapeutas quânticos que trabalham com cura quântica e energia quântica. E aí tem que ter estudos bem específicos na área de terapias holísticas, e aí são terapias diferentes. São tipos de abordagens diferentes. E aí a gente está falando também de questões energéticas e até espirituais, constelação sistêmica familiar, que tem fundamentação teórica e científica, apometria quântica estelar, apometria ortodoxa ou clássica, que mais que nós temos? Temos o Theta Healing, que é a cura a partir quase de um tipo de hipnose, porque estar em Theta é estar num estado de relaxamento onde o cérebro cicla mais lentamente. Eu tenho uma formação em Theta Healing como terapeuta. Mas, ainda bem que eu estou falando sobre tudo isso, então, veja, por isso que o tratamento de quem tem algum transtorno de ansiedade, ou seja, algum transtorno de humor ou transtorno de personalidade, por isso que é multidisciplinar, porque você pode precisar de médicos, você pode precisar de terapeutas, você pode precisar de psicólogos. Então, todos esses profissionais juntos, trabalhando em conjunto, vão te ajudar muito mais. Alguns casos, por exemplo, de outros tipos de disfunções que não têm a ver com transtorno de humor, nem transtorno de personalidade, como a questão do autismo, por exemplo, que é um outro tipo de disfunção, né? Às vezes precisa até de um nutricionista. Os autistas têm um funcionamento cerebral que, às vezes, dependendo dos estímulos, ou da quantidade de açúcar, ou da quantidade de carboidrato, ou da quantidade de glúten, pode influenciar de forma negativa, deixando eles mais ansiosos, deixando eles meio disfuncionais. Então, às vezes, até um nutricionista especializado pode ajudar em certos casos de pessoas que também têm algum tipo de transtorno. Pode ser com relação à disfunção, mas também quem tem disfunção ou transtorno de humor e transtorno de personalidade, às vezes também, dependendo da dieta, vai ter alteração de humor. Excesso de açúcar faz mal para todo mundo, deixa todo mundo ansioso, porque ele age no cérebro na mesma área em que a cocaína e a heroína. É o mesmo estímulo, é o centro do prazer. Ele gera um excesso muito grande de dopamina. Por isso que a gente diz, a pessoa está dopada. É porque vem do termo dopamina, ou seja, você fica muito estimulado. Então tudo isso é muito importante, a gente precisa, para ter um equilíbrio, uma harmonia na nossa vida, a gente tem a área energética, que é espiritual, a gente tem a área mental, que são os pensamentos, a psique, a gente tem a área emocional, as emoções, os sentimentos, a gente tem a área física, né? Que é o nosso corpo físico, nossas células, nossa química, tudo isso é importante para a gente estar em equilíbrio. Então, quem tem uma disfunção, né, quem tem uma limitação, quem tem algum tipo de problema, alguma questão que precisa de algum estímulo especial, que precisa de um cuidado especial, não é porque essa pessoa é menos importante, ou que essa pessoa é menos qualificada, ou porque essa pessoa é disfuncional e ela não pode ter uma vida normal. Não é isso. Ela não é normal. Não, todos são normais. Todo mundo tem suas qualidades, suas limitações, seu potencial. Não importa a disfunção que a pessoa tenha. Não importa se ela tem síndrome de Down, não importa se ela tem autismo, não importa se ela tem um transtorno de humor. Transtornos de humor são diferentes de transtornos de personalidade. O transtorno de humor tem a ver com humor. Bipolar, uma hora tá muito feliz,
uma hora tá muito triste. Humor, depressão, transtorno de humor, muita melancolia, muita tristeza e tristeza constante. Existe uma diferença entre o pico de tristeza, que às vezes você tem uma experiência ruim e fica alguns dias triste e depois sua vida volta ao normal, e a depressão não, é uma tristeza que nunca passa. Aí sim se torna disfuncional. E você perde o gosto pela vida e a vontade de fazer as coisas que você gostava de fazer. E aquilo que te dava muito prazer e muita alegria já não te dá mais, você já não se importa com mais nada. E aí é uma tristeza constante. Aí já não é só um pico de tristeza, já não é só uma experiência que durou alguns dias. Você está constantemente deprimido. Aí você precisa de tratamento. Então são transtornos de humor. Entende? Uma pessoa com ansiedade, ela está muito ansiosa, é um transtorno de humor. Agora, um transtorno de personalidade é um modo de funcionamento do cérebro e da psique daquela pessoa que fazem ela ter aqueles tipos de comportamento constantemente. É o jeitão da pessoa. É o jeitão da pessoa. Transtorno de personalidade. Então, uma pessoa, por exemplo, que é borderline, tem uma personalidade limítrofe. É um conjunto de manifestações comportamentais que mostram que aquela pessoa tem aquele transtorno de personalidade. Entende, gente? Então, basicamente é isso. Tem outros transtornos de personalidade, mas eu quero falar sobre mais coisas nesse vídeo e eu não posso ficar aqui falando 50 horas. É normal, tá? Eu tô gravando na minha casa, então tá aberta a sacada, tem bastante luz, a luz tá bem linda lá fora, então vocês vão ouvir barulho de carro, barulho de construção, isso é normal, faz parte porque eu tô gravando na minha casa. Eu quero falar sobre uma coisa muito importante. Depois de falar sobre essas questões dos tipos de terapeutas, dos tipos de terapia, falar também do que é a diferença entre transtorno de humor e de personalidade, falar sobre a importância do conhecimento de tudo isso, é muito importante a gente descobrir quem a gente é. Eu acho muito interessante que o Hélio Couto fala que a gente encarnou para descobrir a nossa função ânima e ânimos, para descobrir o nosso masculino e o nosso feminino, o nosso yin e o nosso yang. Yang é a energia masculina, é a energia que vai, que faz, é a energia da voz, da manifestação, da penetração, né? Que incuba, que coloca o sêmen dentro, que faz vir a chuva até a terra e brotar. Isso é o yang, é de dentro para fora. A energia yin, lembra, tá? Yin, dentro. Yin é de fora para dentro, a energia feminina. Yang é masculino, o yin é feminino. É o ventre, é a terra que recolhe a chuva, recolhe a semente e faz brotar. É o ventre materno que deixa ali o feto crescendo e faz a vida brotar. Então essas duas energias são importantes dentro de todos nós, homens e mulheres. Tá, gente? Quando a gente está com essas energias em equilíbrio, a gente também está são. Tá lúcido. Agora, quando há um desequilíbrio, quando existe muito masculino, quando existe muita agressividade, quando existe muita guerra, muita luta, essa pessoa está em sofrimento. Quando é só feminino, só recebendo porrada, engolindo tudo de todo mundo, engolindo sapo de todo mundo, também é disfuncional. Então tem que saber a hora de ser yin, tem que saber a hora de ser yang. Tem que saber a hora de falar e a hora de calar, a hora de dar e a hora de receber. É a balança universal, é uma das leis de Bert Hellinger dentro da constelação sistêmica. Dar e receber, dar e tomar. Quando essas coisas estão em desequilíbrio, a vida não anda. A vida financeira não anda, a vida relacional não anda, a vida espiritual não anda, nada anda. Então, harmonia e equilíbrio é muito importante. E falando sobre tudo isso, muita gente vai se perguntar, porque muita gente me conheceu na área da comunicação, porque eu trabalhei em comunicação 20 anos. E depois de 20 anos trabalhando com comunicação, eu não sabia que eu era borderline. Eu não sabia que eu não podia me expor a certas situações. Eu não sabia dos meus sofrimentos e dos traumas e do que tinha gerado no meu cérebro e na minha psique, na minha alma, né? Então, eu fui me metendo em situações e me colocando à frente para receber porrada, porque quem está em comunicação é uma vitrine, e depois acabei me tornando diretora de uma empresa de comunicação que te coloca ainda mais na vitrine para receber mais porrada, porque infelizmente a gente vive num mundo, na psicosfera humana, da competitividade, da inveja, do olhar maldoso, onde as pessoas acham que para fazer magia negra tem que ir ao cemitério enterrar um sapo. Não precisa, é só você ficar mentalizando que o outro se ferre e aquilo ali já vira uma magia negra, porque é uma forma, pensamento, é uma força negativa que vai atuar na vida do outro, etc, etc, etc. Mas
estamos todos em evolução, não estou julgando ninguém, estamos todos em evolução, estamos todos aprendendo. Só que eu não sabia que eu não podia me expor a essas coisas. E depois de ter tido uma infância e uma adolescência muito difícil, que eu já contei no meu vídeo anterior, sobre molestamento sexual, abandono, negligência e um monte de coisas que me aconteceram, que eu não vou ficar detalhando aqui, porque a questão aqui não é entrar necessariamente em feridas, mas resolver as feridas, né? Curar as feridas e ajudar você a curar as suas feridas. Eu não sabia que eu não podia me meter em certas situações, porque eu não tinha o diagnóstico, eu não tinha tratamento, não tinha consciência e eu era absolutamente ignorante sobre quem eu era e sobre o meu transtorno. Uma coisa importante, Ana, a minha vida após o transtorno, eu descobri que tenho transtorno após o diagnóstico. Eu fui diagnosticado como autista, ou eu fui diagnosticado como disléxico, ou eu fui diagnosticado como border, ou eu fui diagnosticado com depressão. E daí? A vida continua? Isso não é um fator limitante. Existe uma coisa chamada neuroplasticidade. Existe um livro chamado O Cérebro que se Transforma, do Norman Doidge, que diz que uma menina que nasceu, ele conta um caso real de uma menina que nasceu com metade do cérebro, e essa metade do cérebro aprendeu o que a outra metade não existia. E ela tinha pequeníssimas limitações físicas só. Mas ela cognitivamente era inteligente, tinha uma vida praticamente normal. Então veja, o cérebro é uma máquina muito potente. Seu espírito, sua alma é muito potente, é muito poderosa. A vida de Deus está em você, não tem como dar errado. Só se você quiser que dê errado. Se você quiser que dê errado, daí vai dar errado. Se você disser, coitado de mim, eu tenho uma limitação, ferrou tudo. Aí você mesmo já se impôs o limite, agora. Por isso que eu digo, graças a Deus que eu não estava diagnosticada ainda, porque daí eu achava que eu podia enfrentar o mundo, mesmo não sabendo que eu não podia enfrentar. Como diz aquela frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Né? Então, qual que é a minha dica para você, então, agora? Né? Além de todas essas que eu já dei aqui, nessa nossa nesse segundo episódio dessa série. É importante você se conhecer, saber sua potencialidade e suas limitações. Aonde você pode ser yin e onde você tem que ser yang. Aonde você vai atuar e aonde você vai se recolher. Porque você precisa se preservar e se cuidar e se amar em primeiro lugar. Eu não sabia de nada disso. E aí eu me coloquei em situações, eu recebi muita porrada, muita injustiça, fui muito roubada, fui muito caluniada, e também cometi muitos erros, porque no meio disso tudo você vai reagindo, né? Ninguém aqui é santo, hein? Longe de mim me vitimizar aqui, tá? Erraram comigo, mas eu errei também. Eu reagi, me debati. O que é normal quando a gente é ignorante. Por isso que eu digo, a minha psiquiatra costuma dizer que a ignorância é uma bênção. A ignorância é uma merda. A falta de conhecimento é uma bosta. Só atrasa a nossa vida, só faz a gente mais infeliz. O conhecimento é que nos faz progredir. A ignorância é uma merda. Não serve pra nada. Se eu soubesse aos 20 anos o que eu sei aos 40, meu Deus do céu, irmãos, como seria melhor? Então o que aconteceu comigo? Depois de toda uma vida muito difícil, sem diagnóstico e sem tratamento, eu me enfiei numa carreira muito difícil, o que piorou meu estado. Existe um lado muito bom, porque a comunicação me trouxe tudo isso aqui, ó. A capacidade de falar, de me expressar, de estudar, de ir além, de transcender horizontes e de saber que mesmo tendo transtorno border, mesmo tendo depressão, mesmo tendo TPM disfórica uma vez no mês, que eu tenho que sempre me cuidar para não ficar enlouquecida durante aqueles dias, mesmo com as minhas limitações, não é impossível a vida. A vida é possível, o sucesso é possível, a prosperidade é possível, trabalhar é possível, estudar é possível, para você também é, para mim também é, para todo mundo é. Diagnóstico não limita ninguém, tá certo? Isso é muito importante a gente entender. E num segundo momento é isso, autoconhecimento e diagnóstico. Por quê? Se for o caso de alguém ter um transtorno. Por quê? Porque daí você tem que saber onde você pode trabalhar, o que você pode fazer, até que ponto pressões do dia a dia você pode suportar, de forma que você não vá adoecer e enlouquecer no final e ficar esquizofrênico no final. Porque tem casos de pessoas borderlines ou bipolares que por falta de tratamento e por terem tido uma vida muito difícil e por falta de diagnóstico, acabaram enlouquecendo. O cérebro não suporta, a psique humana, a estrutura emocional não suporta. Aí a pessoa lá na velhice vai ficar doente, disfuncional, demente.
Não que necessariamente Alzheimer, demência, esquizofrenia seja uma coisa que vai se originar destes transtornos, tá, gente? Não dá pra generalizar tudo que eu tô falando. Tudo que eu tô falando aqui não tá escrito em pedra. O que eu tô querendo dizer é que energeticamente as coisas vão se acumulando. Então você tem que saber como dar e receber, limpar e sujar. Yin e Yang. Ok, vou dar a cara pra bater aqui, mas ali eu vou descansar. Eu dava a cara pra bater todo dia sem descanso. Aí uma hora eu simplesmente pirei o cabeção. Fiquei doente. Tentei me matar, fui parar numa clínica psiquiátrica, fiquei 3 dias internada, me cortei. Então, gente, é isso que eu tô querendo dizer. Se você se conhece, se existe diagnóstico e se você busca tratamento, você sabe até onde você pode ir, que tarefas você pode executar, que tipos de emprego e trabalhos você pode fazer, com que tipo de pessoas você pode se relacionar, até onde você pode dizer sim e onde você tem que dizer não para as coisas, impor limites, para ter saúde mental. E aí o que aconteceu comigo? Depois de 20 anos de trabalho em comunicação e muitos desafios, mas também muito aprendizado e muitas coisas boas me aconteceram, eu fiquei muito doente. E aí eu saí do meu emprego, a empresa foi vendida e daí eu me vi sem emprego e sem renda. Recebi sim a minha indenização. O processo foi muito abençoado, Deus foi muito bom, as pessoas que estavam envolvidas foram muito honestas comigo, mas quando acaba a indenização e você está com depressão e doente, daí você vai trabalhar com o quê se você mal consegue levantar da cama? E ainda, concomitantemente a isso, eu tive um processo que eu já contei para vocês no primeiro episódio, de alcoolismo. Eu era uma pessoa que não bebia, e aí eu tive depressão e comecei a me medicar bebendo. Até eu chegar no diagnóstico, até eu chegar no tratamento, até eu acertar a medicação, levou tempo. Hoje tudo bem. E mesmo assim, de vez em quando, eu tenho que cuidar. Com tudo isso. Aí eu pensei, bom, eu vou pegar tudo que eu aprendi durante a minha vida, todos esses anos de terapia, e como eu já trabalhava com coaching e trabalhava com palestras, eu vou agora me especializar em terapia e vou trabalhar com tipo um TO, que não é TO, que é o Theta Healing, uma terapia quântica para falar de energia, para cuidar da energia das pessoas, para ajudar as pessoas a se melhorarem, a se conhecerem, trabalhar com spiritual coaching, porque eu sou coach formada pela Sociedade Brasileira de Coaching. E aí eu tentei mudar de carreira, mas sem fazer uma transição e sem fazer uma cura antes disso. Óbvio que não deu certo. Daí eu me arrebentei mais uma vez. Então, gente, é esse o recado de hoje. Por isso que eu parei com a terapia e agora estou trabalhando com isso. Aulas, palestras, cursos online, que eu estou lançando o meu agora de teologia inclusiva, logo logo vocês vão saber, logo logo vai estar divulgado aqui também. E trabalhando com o meu canal do YouTube, que graças a Deus tem mais de 8 mil inscritos, tem mais de 300 e não sei quantos mil views de pessoas me assistindo, e eu sou muito grata a todos vocês. E é isso que eu consigo fazer agora, é isso que eu dou conta de fazer agora. E me medicando, procurando ter uma rotina saudável, e me cuidando. E em períodos do mês em que eu vejo que na minha TPM eu posso despirocar, eu tenho que cuidar mais ainda, tenho que ajustar a medicação, tenho que tomar alguns tipos de precauções e medidas comportamentais e até com as pessoas ao meu redor, para eu não acabar me estribuchando, que é o que a gente dá conta. A gente não tem que carregar pianos nas costas para depois ficar doente. A Márcia Fernandes fala uma coisa muito interessante, que eu adoro a Márcia Fernandes, porque ela é muito direta. Para de querer ser boazinha com todo mundo, querer agradar todo mundo. Ah, sou boazinha com a minha mãe, com meu tio, com meu avô, periquito, papagaio, esposa, amigo, cachorro e filho, né? E ninguém tá nem aí pra você, e você se arrebenta e depois ninguém tá nem aí pra você. Porque daí você explode, você vira uma panela de pressão, daqui a pouco você manda todo mundo pra PQP. Então é isso, gente. Autoamor e autoconhecimento para saber onde a gente se enfia, onde a gente pode se enfiar e onde a gente não pode se enfiar e não deve se enfiar. Então nesse momento é um stand-by para mim. Eu trabalho desde os 14 anos. E estudo desde os 22. Quando comecei jornalismo, depois fiz teologia, pós em neuro, coaching, Theta Healing, nunca parei de estudar. Tenho uma biblioteca com muitos livros em casa e amo estudar. Mas é o que eu estou explicando. Por muitos anos sem diagnóstico e sem me conhecer suficientemente, eu achava que eu podia enfrentar situações. E agora chegou um momento em que eu achei que eu ia mudar de carreira, mas não estou pronta. Por quê? Porque eu ainda tenho coisas para curar. Porque eu fiquei muito doente. Então agora eu dou conta disso. De dar aulas, palestras, fazer meus cursos online, trabalhar mais em casa, mais reclusa, ficar com a minha esposa, com os meus cachorros, na minha casa, mais tranquila. É o que eu dou conta agora.
Nós precisamos saber do que a gente dá conta. Eu não posso cuidar de alguém se eu não me cuidar primeiro. Esse é o recado de hoje. Um beijo, obrigada pela audiência. Assine, dê like, se inscreva no canal e até a próxima.